Fala, professor Túlio. Fala, Maneira, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, cara. E aí, tudo certo? Tudo certo. Como dizia um amigo, tudo na Maravilha. santa paz. Show de bola. Cara, vamos lá, que respeito a galera que chegou já, né, no horário. A gente tem umas perguntas aí depois para te fazer, mas me explica um pouquinho, Túlio, como é que você chegou na tua carreira aí? Me explica um pouquinho desde o começo, como é que foi aí tua carreira até chegar no Atlético, né, que foi o último clube que você trabalhou. Primeiro, você está me ouvindo bem aí, tudo está cortando um pouquinho, mas vamos lá. Eu te agradeço a oportunidade aí de Tá cortando estar falando um um pouquinho. pouquinho. Eu cortando aí me avisa que de repente dá um jeito de melhorar. Mas primeiro te agradecer, né, pelo convite. Eu já estou aqui em Curitiba há 5 anos e eu, por várias vezes aí, ouvi de colegas de trabalho sobre o trabalho do Instituto, de colegas que participaram aí contigo, ou te conhecem pessoalmente, ou já tinham participado, né? Então, e a gente acabou se falando algumas vezes, né? Mais online do que presencial, mas te agradecer por esse convite aí. E tá à disposição aí do pessoal para tirar dúvidas e algumas perguntas que provavelmente vão surgir, né? Então, eu sou natural de Porto Alegre, me formei na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o pessoal da ESEF lá, ESEF URGS, e já no meu segundo, terceiro semestre surgiu a oportunidade de trabalhar como estagiário no Grêmio, né? Então, em 2003, eu começo a estagiar no Grêmio, um estágio não remunerado, e a partir Certo. dali fico 10 anos no clube, né? Um pouquinho mais de 10 anos. Eu saio em janeiro de 2014 e consegui no Grêmio, acho que uma das experiências mais fantásticas no que se diz respeito à formação, assim, né, de profissional, porque ao longo desses mais de 10 anos eu passo por todas as categorias. Eu saio de estagiário, daí viro estagiário remunerado, depois sou contratado, logo que eu me formo, sou contratado pelo clube e passo por todas as categorias de formação que na época, né, iniciava aos 10 anos e fui até o júnior, né, do Grêmio. Então foi uma experiência fantástica, a oportunidade de trabalhar desde muito cedo com atletas de alto nível, né? Porque é um clube grande do Brasil e que recebe muito jogador bom e com uma boa estrutura, né? Então eu tive já desde muito cedo a possibilidade de trabalhar com GPS, na época com lactato, né? Que era mania aí nos anos 2000, aí, final de 2000, era qualquer coisa era lactato, trabalho intervalado faz lactato. Depois eu consegui também no Grêmio começar a trabalhar com GPS já na categoria de base, criei o Garmin grandão, aquele que parecia um computador no braço. Então, exatamente. Então, foi fundamental assim para minha formação ter começado cedo na faculdade, né? Porque eu estava, na verdade, nem poderia iniciar, né? Mas eu estava no segundo para o terceiro e por uma necessidade do clube, acabei entrando numa situação não remunerada. Mas posso dizer que a base hoje do profissional que eu sou foi feita dentro das categorias de base do Grêmio, né? E depois de 10 anos eu saio, né, uma mudança de coordenação da base, várias demissões, assim, eu acabo saindo. E em pouquíssimo tempo, eu sou convidado para ir para o Juventude de Caxias do Sul. Lá fico por um ano. A gente acabou na Sub-20, né? A gente acabou sendo campeão de um torneio profissional que acontece no segundo semestre. Eu acho que até hoje acontece, a Copinha, que eles chamam. Praticamente todo o Brasil tem a Copinha estadual ali para os clubes de menor expressão, aonde a dupla Grenal acaba entrando com um time sub-20, né, um time mais novo. E o Juventude naquele ano fez o mesmo, entrou com uma equipe sub-20, com alguns jogadores que não estavam sendo utilizados do profissional. Até o técnico era o Thiago Nunes, na época. Ele também, a gente trabalhou junto na base do Grêmio, daí eu saio demitido e um pouquinho depois ele pede demissão para ir para o Juventude, a gente acaba se encontrando no Juventude.
E a gente acabou sendo campeão dessa copinha aí, que é bem importante, porque depois de sair do Grêmio, né, que a gente dá aquele frio na barriga, assim, de, pô, o que vai acontecer agora, César? Porque normalmente é o contrário, né? Você começa em clubes de menor expressão até tentar chegar numa equipe, né, de maior expressão da Série A do Campeonato Brasileiro. E daí, quando eu saio do Grêmio, dá aquele susto, né? Eu falei, pô, e agora, né? O que eu vou ter como objetivo? E hoje eu vejo que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, assim, ter saído naquele momento. Me proporcionou conhecer outras estruturas, trabalhar com outro tipo de atleta. Um clube que na época estava se reestruturando, né? Ano passado o Juventude estava na primeira divisão, acabou caindo, mas é um clube que está super estruturado, assim. Eu acho que a médio e longo prazo ele vai voltar a figurar na elite do futebol brasileiro. Quando eu saio do Juventude, eu tenho a minha primeira experiência fora do Rio Grande do Sul, né? Eu acabo participando de um processo seletivo no Coritiba, no Coxa, e acabo passando. Né? Acabo passando no processo e venho trabalhar na Sub-20 do Coritiba. Fiquei um ano no Coxa, também foi muito legal, assim, um aprendizado legal. Na época, o professor Medina estava encabeçando o projeto ali, o Eduardo Barros era treinador da Sub-20, o Eduardo Zuma era coordenador da base. Fiz amigos lá, que até hoje troco informação. Ontem eu estava falando com o Vitor Lemertz aqui, que foi preparador físico lá. Na época ele estava na 23, eu estava na 20. E para mim também foi bem interessante ter saído do Rio Grande do Sul, conhecido outras culturas, né, dentro de clubes. E depois do Curitiba eu acabo também ficando um ano, exatamente. Eu chego em janeiro e saio em janeiro do outro ano, também por essa troca de coordenação que aconteceu no clube na época. E depois eu volto para o Rio Grande do Sul a convite do Thiago. Thiago, de novo, me chama para trabalhar com ele, Thiago Nunes. Daí a minha primeira experiência assim, com um profissional mesmo, que foi no São Paulo de Rio Grande, onde a gente iria disputar, né, o Campeonato Gaúcho, fez a preparação na Copinha, essa que a gente tinha conquistado no Juventude, e acaba essas coisas do futebol, a gente foi para ficar 6 meses e acabou ficando 3, né? Foi tudo muito rápido, assim, apesar de estar bem na competição, alguns fatores internos assim levou com que a gente saísse de forma prematura. Depois disso eu vou dar uma rodada em São Paulo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Sérgio Vieira, treinador português, que trabalhou aqui no Atlético um tempo atrás. E São Paulo a gente vê outros times, né, menores, né, tirando os times da elite, né, a gente vê o reflexo e a diferença de investimento das federações, né? Eu me lembro que na época, assim, eu fui para São Bernardo e o São Bernardo, se eu não me engano, tinha subido. E, assim, a receita que o São Bernardo recebia, que era um dos primeiros clubes que tinha subido, era 4 vezes maior do que um time da Federação Gaúcha ganhava. Assim. Então, o investimento em São Paulo era absurdo. Assim. Então, eu faço o Paulistão pelo São Bernardo e depois eu recebo o convite da Ferroviária, já em 2017, isso, né? E faço a copinha, a Copa Paulista, né, pela Ferroviária. A gente também ganha, a gente é campeão. A Ferroviária foi vice no ano, foi campeão no ano que eu estava lá e no outro ano foi vice de novo. Então a Ferroviária é um time que já está aí, acho que uns 4, 5 anos na 1 do Paulista também, um trabalho bem estruturado. E ter essa passagem por São Paulo foi também, acaba sendo redundante, né? A gente falar, pô, foi importante, foi importante, foi importante. Mas, de novo, tá num ambiente, jogar contra um time pequeno, né? De menor expressão, no caso a Ferroviária, que é um clube empresa. E a gente jogar contra Palmeiras, jogar contra São Paulo, jogar contra Corinthians. E daí tu vai ter um jogo contra o Santo André. Daí tu pensa, agora a gente vai, né, passar por cima e tal. E o jogo é pau a pau, porque o investimento lá também é bem parecido, os profissionais são de altíssima qualidade e, pô, o nível do Campeonato Paulista só tem no Paulistão, né? Eu não vejo em outro estadual uma competitividade igual ao do Campeonato Paulista, assim. Então, esse ano de 2017 que eu começo no São Bernardo, acabo terminando na Ferroviária e a Copinha lá em São Paulo também é bem disputada pelos clubes, porque muitos clubes do interior acabam usando a Copinha como uma preparação para o próximo Paulistão, né? Então, assim, jogadores de base, alguns jogadores de Série B que estão sem contrato, eles acabam levando. Então,
laboratório para que alguns jogadores possam ser utilizados na série A1, né, do Paulistão. Daí, final de 2017, eu ainda estava na Ferroviária, na verdade eu tinha feito toda a pré-temporada para o Paulistão em 18 na Ferroviária, e recebo o convite do Atlético para participar do processo seletivo do Atlético na época, né? Foi o Márcio Henriques que me ligou, tu deve conhecer, né? Também um cara Sim, trabalhei. sensacional. Daí recebo a ligação do Márcio e daí já falando um pouco do Atlético, né? Do profissionalismo do clube. O clube entra em contato com o diretor da Ferroviária para perguntar se podia me fazer o convite para participar do processo seletivo, né? Foi autorizado na hora, né? Porque assim, entendia que era uma oportunidade única assim, de trabalho. Então eu faço o processo seletivo no Atlético e acabo passando, né? Cheguei no clube em janeiro de 2018 e aí foram 5 anos aí dei sorte, né? Peguei uma sequência muito boa do clube, assim, e o pessoal aqui de Curitiba conhece bem a história aí que aconteceu. Cara, quero te agradecer, né, pelo aceite do convite aí. É aquilo que você falou mesmo. Eu tenho esse canal há algum tempo por causa da pós-graduação em futebol, por causa da minha lecionando nas universidades aqui de Curitiba e tal. E voltei agora para trabalhar com futebol, né? Tô com fisiologista do São Joséense, em São José dos Pinhais. E, cara, agradeço mesmo você ter batido um papo, você estar batendo um papo conosco aí, porque, cara, tem bastante gente que está começando agora no futebol. Eu separei algumas perguntas que o pessoal fez aqui, vou começar a te fazer daqui a pouco. Mas agradeço aí tua disponibilidade, cara, para bater um papo com a gente, tá bom, Tulião? Show de bola, eu que agradeço. Cara, o que mais está rolando aqui nos comentários aqui vai fazer falta pro Atlético, o Túlio vai fazer falta pro Atlético, o Atlético vai fazer falta pro Tulião também, não? Com certeza, né? Eu acho que eu já trabalhei, eu acho até que eu trabalhei em poucos clubes, né? Tem gente que roda muito mais e gente boa que podia ter oportunidade em grandes clubes aí, acaba rodando, às vezes não aparece uma oportunidade. Eu, apesar de ter mais tempo, mais da metade da minha vida, eu estou envolvido com futebol, né? Estou com 4.1 agora, brinco com o pessoal que é 4.1 turbo, e estou há 21 anos no futebol, né? Então, assim, eu tive a competência, mas também a sorte de, em 2 clubes, ficar 15 anos. Eu fiquei 10 anos no Grêmio e 5 anos no Atlético. E com certeza, né, o que o Atlético, eu sou sempre grato ao clube, o que o Atlético me proporcionou, eu espero, né, conquistar títulos em outros lugares também, mas teve uma conexão muito legal assim, com o clube, né, no modo de gestão do clube, porque é um clube que investe nos seus funcionários, né, não é um clube que só exige, ele exige bastante, mas também investe, né? Então, nesses 5 anos aí, até na pandemia, a gente fez curso de qualificação, entendeu? Só online, ou logo depois que as coisas foram abrindo, a gente recebeu alguém no CT. Então, se tem uma palavra, assim, para descrever, é gratidão, assim, pelo Atlético, sabe? Por tudo que ele me proporcionou como profissional e como pessoa, né? O crescimento, porque nesses 5 anos eu acabei trabalhando com 6 treinadores, né? Desde treinadores muito jovens, né? Que jovens não, porque o Thiago não é tão jovem, mas era iniciante na época, né? E o Eduardo Barros, um cara também novo, e trabalhar com lendas, né? Trabalhar com o Filipão, que o ano passado para mim foi sensacional ter trabalhado com um ídolo, né? Porque eu sou de Porto Alegre, então na minha adolescência eu acompanhei tudo que aconteceu nos anos 90, né? Tanto ele dirigindo o Sim. Grêmio quanto dirigindo o Palmeiras depois. Então, e seleção brasileira, então trabalhar com ele assim foi algo ímpar, né? E, pô, a final da Libertadores, de um lado tava o Dorival, que eu tinha trabalhado há pouco tempo atrás, né? E tava do meu lado o Filipão. Então, só tenho a agradecer por essa experiência, né? Que por mais que a gente busque qualificação, né? Que é importantíssimo, essas oportunidades aí nos dão uma possibilidade de crescimento enorme, né?
Maravilha, cara. Que legal. Eu tenho bastante amigo no Atlético, né? Por ser aqui do Paraná, então tem bastante amigo no Atlético. Márcio Henriques, acompanhei bastante tempo lá, depois a saída também, o André Fernandes, toda essa galera aí que você pegou lá era fenomenal, né, cara? E às vezes o Atlético, vou falar por mim agora, às vezes o Atlético perde umas pessoas, né? Que é justamente os comentários que estão tendo aqui, né? Que a Vanessa falou que você foi a maior baixa que o Atlético teve aí no último ano aí, né? Pegando os 365 dias aí. Então, cara, a galera tem um carinho muito especial por você, dá pra ver na torcida, né? Quando você entrava lá, a galera gritava seu nome e tal, bem legal. É uma coisa até difícil, né, de acontecer. É, nós profissionais, né, porque o centro do jogo e as estrelas são os jogadores, né? Mas eu acho que teve essa conexão assim com a torcida, o pessoal que ficava ali perto do aquecimento, né? O Gustavão aí tá aí, a filhinha dele tava sempre, a gente sempre acabava sempre conversando, né? E eu acho que a pandemia otimizou isso, né? Porque a gente passou aquele tempo sem torcida e quando volta, cara, a torcida tava muito sedenta assim por jogo, por atenção, por falar com a gente ali, né? E sempre na medida do possível eu tentei sempre retribuir. Mas eu acho que o pessoal gostava mesmo era quando eu brigava com a arbitragem ali, xingava todo mundo. Acho que era isso que eles curtiam mais. O legal, cara, Mas, tem uma gente, o muito, cara pisando seu tem pé, uma né? muito engraçada, cara, que foi quando o Bandeira pisou no meu pé, cara. Cara, eu recebi, sem mentira nenhuma, acho que uns 20 vídeos, assim, porque alguém filmou e repostou e a coisa foi Que, tomando uma proporção gigante, assim, e aquilo ali foi bem legal, assim, foi bem inusitado, cara. Aquela ali eu vou ter que contar por muito tempo, né? Ó, o Vitão Lemers entrou aí, falei com foi ele. engraçado. A gente que tá nos grupos aí, o pessoal comentava bastante. Porra, o Tulhão arrumando encrenca com os caras, não sei o que, é muito engraçado. Cara, mas assim, eu sou um cara assim que participo bastante do jogo, tá? Não vou mentir para vocês aí. Mas naquele momento eu tava falando com o Rock, eu não tava nem falando com ele, sabe? Porque o Kelvin pega a bola, não sei se tu lembra do lance, e o Rock era pertinho da linha de fundo e o Rock vem para próximo do Kelvin. E eu dá para ver direitinho na filmagem que eu aponto o braço para um lado, falando, Rock, vai para o fundo, leva ele contigo, né? E nisso o Sim, Bandeira se sim. aproximou, né? Porque eu acho que quando o Rock veio, encurtou a linha e ele também fez o movimento de vida. E o meu braço não chegou a bater nele, mas acabou passando perto do rosto dele. Daí ele agiu também, né? Não pensou e pisou. Mas o legal é o pessoal me segurando ali, como se eu fosse fazer alguma coisa. Ah, né, cara, sempre tem essa, né? Ô, Tulhão, tá entrando lá o Vitor Nemitz aí, é o fisiologista lá do Operário, amigão nosso aí. O Rodriguinho, que jogou no Atlético, tá aí também com a gente. Tudo gente fina. Deixa eu ver quem mais aqui. Tá uma galera aí, cara. Uma galera amiga aí, junto com a gente, acompanhando aí. Agradecer o pessoal aí. Cara, olha só, a gente tem pouco tempo, Túlio, então vou te perguntar, cara, que a galera perguntou aqui. Não, Tem umas brincadeiras, provavelmente por causa desse pisão aí, mas vai lá. deve ter uma saia Ó, justa aí. o Túlio Salvo perguntou, com 2 jogos na semana, como que você encaixa o treino de força e um pouquinho de volume e intensidade? Como é que você faz isso daí? Cara, isso aí dava um curso. Né? Mas assim, Os caras querem que responda em 15 minutos, não dá não. Cara, esse é um ponto bem interessante e muito importante, assim, né? Porque às vezes se pensa assim, pô, jogando de 2 em 2 dias não dá para fazer força, né? Então, mas dá, né? A gente fez, cara, não vou lembrar o número exato, mas quase 70% das sessões aí, ou no -2 ou no +2. Então, ou nas 44 horas antes ou nas 44 horas depois do jogo. Então o pessoal, pô, mas força, os caras vão ficar doloridos no dia do jogo e tal. De forma bem simples, né? A gente tem que pensar a sessão de força de 3 maneiras. Assim. A sessão completa, que ela seria aquisitiva, uma sessão com uma redução aí em número de séries, tem uma série de fatores que a gente pode mexer, né? Distância, peso, plano de movimento, tem mais de 10
variáveis aí que a gente pode mexer, mas digamos que tu tem uma completa que é aquisitiva, uma sessão mais curta que tu vai usar como manutenção e uma sessão só de ativação, onde tu vai selecionar alguns exercícios, né, que são mais importantes para ti e vai fazer algo muito rápido e muito simples, né, mas não deixar de fazer, não deixar de trabalhar todos esses padrões de movimento. Então, assim, quando a gente conseguia ter uma semana cheia ou quando nós conseguimos rodar a equipe, eu estou falando, não estou falando do Atlético, estou falando de modo geral, né, dentro desse calendário, a minha opinião. Quando tem a oportunidade ou de rodar, seja a equipe inteira ou alguns jogadores, você conseguir pelo menos encaixar uma aquisitiva aí dentro desse processo. Agora, quando tu vem numa sequência de jogos, é muito melhor tu investir numa série de ativação e uma de manutenção. Às vezes o pessoal que está no banco, né, vai trabalhando sempre com no mínimo 3 grupos, né? Quem joga, quem fica no banco e quem não é relacionado. Então, essa análise tem que ser bem individualizada, junto com a fisiologia, com a fisioterapia, né? Porque daí tu tem que relacionar mil coisas, o bem-estar, quanto que deu o CK, quem tem termografia também vai trazer mais uma informação. Tem que relacionar os padrões de movimento. Pô, o cara está com um pouco de dor no agachamento. Então, às vezes, tu tem um grupo ali de 20 jogadores, tu vai ter 16 que vão para academia, que estão limpos, né? Mas tem alguns jogadores que vão ficar na física fazendo um trabalho adaptado, mas não vão deixar de fazer esse trabalho, né? Então, a engrenagem é grande e a gente precisa de várias pessoas operando. É muito complexo, né? A gente conversa entre os profissionais e nós mesmos. E, cara, tem muita coisa sendo descoberta. Fisiologia tem, porra, sai artigo todo dia, né, cara? E a gente tem que estar ligando isso à preparação física. Inclusive, essa é uma das perguntas. Como é que você faz a tua ligação com o treinador, né? E com os demais componentes da equipe técnica e da comissão técnica? Esse é outro desafio. Eu costumo chamar assim, né? E a gente tinha um nome bem específico ali no Atlético, mas eu costumo falar da construção de carga, né? Que é tu usar os trabalhos do treinador para condicionar fisicamente os jogadores, né? Então, assim, são pequenos ajustes, né, que a gente vai fazer dentro do trabalho, sem ferir o objetivo do treinador em termos de comportamento, seja só comportamental, num pós-perda, por exemplo, ou dentro de uma estrutura de jogo que ele queira implementar. Então, assim, às vezes a gente altera a densidade do trabalho, né? Mexe no tempo e na recuperação, ou mexe um pouquinho no tamanho para não ter uma distância intensa, ou para ter uma distância intensa, né? sem ferir, né, o que o treinador tem como objetivo. E assim, nessa troca, né, logo que acontece essa troca de treinador, e por isso que eu falei que o Atlético me proporcionou esse crescimento como profissional, porque ao longo desses 5 anos aí, foram várias as trocas, né, ou de forma interina, ou assumindo a equipe. E os primeiros 10, 15 dias assim, são muito importantes, né? Então, assim, claro que o treinador vai chegar e no outro dia falar, não pode fazer isso. Não é isso. Eu preciso entender qual é o modelo de jogo do treinador. Nessa fase, é muito mais o entendimento do que o treinador quer. Tentar entender como ele enxerga a semana de trabalho, né? E também o controle de carga. Porque uma das coisas mais perigosas, né, que a gente tem nesse momento é tu sair do 0 para o 100, entendeu? Tu tem um treinador que tem uma característica, por exemplo, que trabalha com um pouco mais de volume, que tem um pouco mais de distância intensa, e daí vem um outro treinador que gosta de usar jogos reduzidos e vai ter mais aceleração, desaceleração, mais ações excêntricas, e tu sai de uma métrica que com uma característica de treino era baixa, e vem outro treinador que tem essa mesma característica, só que muito alto, entendeu? Então, tem um que não trabalhava tal métrica e o outro trabalha muito essa métrica. Então, não que não possa, né? Mas a gente precisa estar atento dentro de um período de adaptação para que a gente não tenha esse degrau tão acentuado que isso pode ocasionar aí um problema dentro no caráter das lesões, né? Principalmente, né? Essa adaptabilidade. Perfeito. Eu também tenho esses problemas aí, entre aspas, né, com o treinador, que tem que adaptar ao que o
treinador quer, né? Então a gente tem que se ajustar e às vezes um pouquinho mais de carga, igual você falou, às vezes um pouquinho menos, e o negócio é cuidar só para ter o melhor desempenho possível com a menor quantidade de lesões possível, né? Leon, tem mais uma aqui, ó. Bandeira, só para complementar, uma coisa que eu converso muito com os preparadores, assim, para mim é muito claro isso já há algum tempo, que por mais que a gente identifique problemas, entre aspas, né, essa autonomia ela é do treinador, entendeu? O nosso Com papel, o certeza. nosso papel como preparador físico é informar. Estou falando especificamente nessa questão de controle de carga, né? A minha função como preparador físico, fisiologista, a gente discutir os dados e levar para a comissão, entendeu? Já aconteceu algumas vezes de a gente, ó, passamos um pouquinho e tal, ó, mas eu não defini o time, eu preciso treinar. Beleza. A gente vai tentar equilibrar isso de uma outra maneira. Como? Aumentar as estratégias de recovery pós-treino, né? Tentar fazer se o clube tem uma estrutura que o jogador permaneça um pouquinho mais no clube, tipo, passe na fisioterapia, faça sua crio, faça sua sauna, né? Porque a gente sabe que efetivamente, assim, 100%, né, de efetividade é sono e alimentação. O resto nos dá um suporte que varia muito de acordo com o gosto do atleta. Tem atleta que gosta de fazer sauna, tem atleta que gosta de fazer gelo, tem atleta que gosta de fazer bota, tem outros que gostam de liberação miofascial, né? Então a gente tem que garantir o que a gente tem certeza que é efetivo, que é sono e alimentação. Então, às vezes no outro treino a gente vê, o treino está marcado para de manhã, pô, mas a gente passou um pouquinho. Quem sabe a gente joga esse treino para tarde ou para o meio da manhã, deixa os caras dormirem um pouco mais, tem uma distância maior entre um treino e outro, para que a gente consiga equilibrar essa questão de carga, né? Ao longo desses anos aconteceu várias vezes às vezes, passar, né, um pouquinho ali do que estava programado. A gente faz a relação com a carga crônica, né, da aguda com a crônica e, ó, pô, tá um pouco demais. Daí chega no pré-jogo, que normalmente teria algum tipo de trabalho, o treinador tira o pé, ó, vou fazer só uma bolinha parada aqui. Então, isso contribui para o processo de recuperação pré-jogo. Tem que ser uma integralidade, né? Todo mundo falando a mesma língua e acho que aí tá o segredo do sucesso, né? Acho que tem que ser assim. Tem uma outra aqui, ó. Como que você organiza o seu volume de treino semanal e o diário, né? De acordo com os jogos aí, 2 jogos na semana, às vezes 3, viagem, como é que você distribui isso daí? A gente acaba tendo 2 padrões, né? Um jogo por semana, domingo, né? Então a gente tem a semana cheia, e daí o volume vai variar muito com a característica do treinador. Tem treinadores que trabalham com volume maior, tem treinadores que trabalham com as métricas de intensidade maior, que é IMA, que é distância intensa, que é sprint, que é densidade. Então, isso vai depender muito da característica do treinador, porque assim, não tem como eu definir, eu preciso desse volume, porque qual que é o nosso objetivo? Identificar o perfil do modelo de jogo do treinador através das ferramentas de tecnologia, né? Ou com a que tu tenha, por exemplo, tu não tem nada. Eu vou usar monotonia, strain e volume, carga de treino, é o que eu tenho. Tabela de percepção de esforço, pós-treino, tabela de recuperação pré-treino. Então eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Então é tentar identificar o perfil desse treinador nos jogos, né? E a partir daí distribuir isso durante a semana. Então, quando a gente tem um jogo na semana, a ideia seria um primeiro dia de mais adaptação, que seria após uma folga ou alguma coisa, 3 dias aquisitivos e mais um dia pré-jogo, que também é mais voltado para recuperação e para estratégias, né? E quando a gente entra que foi o que mais aconteceu nesses últimos anos, assim, que é jogos congestionados, né? Não tem muito o que fazer, né? Você tem que recuperar o jogador. Você joga com 2 dias de intervalo ou 3. Quando você tem 3, você está feliz, né? Foi essa a realidade nos últimos anos. E tentar nesses dias evitar justamente as métricas que mais agridem, né? Que é o que eu já acabei de falar: aceleração, desaceleração, distâncias intensas, sprints, né?
Então, às vezes, por exemplo, o pessoal jogou no domingo e vai jogar domingo e quarta. Então, a gente apresenta todo mundo. Geralmente, o pessoal que jogou faz um recovery, às vezes nem vai para o campo. Ou se o treinador tem uma demanda muito grande, que precisa fazer algo no campo, uma bola parada, um ajuste, o pessoal vai para o campo. Mas daí essas características de trabalho a gente precisa estar com o controle bem assertivo de novo, essas métricas de intensidade não se repetirem. E no pré-jogo também, um volume baixo, tentando evitar essas métricas que podem nos trazer alguma repercussão negativa no jogo, né? Mas o mais importante nesse período congestionado é tu proporcionar aos atletas que não estão jogando um equilíbrio de carga, né? E às vezes a gente pensa assim, não, mas eles estão fazendo complemento. Ah, mas eles estão fazendo alguns jogos aqui e tal. Só que quando tu vai analisar individualmente, tu pega todos os jogadores que não estão jogando, a carga deles ela fica quase que linear a semana inteira. E daí tu vai olhar o trabalho dos jogadores que estão jogando, tem uma martelada aqui, baixa o volume. Tem outra martelada aqui no meio da semana e depois tem outra martelada no final. Então, assim, quem está jogando está com uma característica ondulatória diferente de quem não está jogando. Então, estar atento a isso e sugerir, né, dentro da comissão, que em algum momento esses jogadores tenham volumes agudos maiores. Né? Maravilha. É o que eu penso também. É só tomar cuidado com os caras e deixar todo mundo apto para jogar, né? Tulhão, tem um cara aqui perguntando, Jean Bétega, foi meu aluno na faculdade, inclusive, está perguntando como é que é a tensão de mata-mata, essa preparação, se é diferente do que para os jogos do brasileiro, que é ponto corrido. Como é que você percebe isso aí? Tanto para você, agora eu pergunto, como para os jogadores, tá? Cara, infelizmente, principalmente nos últimos anos que a gente acabou participando de muito mata-mata, né? Até arrisco a dizer que o Atlético se tornou um clube cascudo nos mata-matas, né? A atenção é diferente, o nível de atenção dos jogadores é diferente, mas eu não vejo isso assim como como é que uma falta de profissionalismo dos jogadores, pelo contrário, eu vejo isso como uma deficiência do nosso calendário, sabe? Porque o Campeonato Brasileiro é banalizado, né? A gente não consegue comemorar a vitória e porque no outro dia já tem jogo, né? Então a gente não consegue desfrutar dos momentos, né? Teve várias situações e o Paulo Autuori falava muito nisso, né? Era um dos maiores desafios que a gente tinha era manter o nível de atenção, porque a gente teve várias situações ao longo de 2020 e 2021 assim que ficou nítido que os caras entregaram tudo num jogo contra o River, por exemplo, e daí no meio da semana tinha um jogo do Brasileiro e mentalmente não é igual, entendeu? Porque tu não tem como tu vamos fazer uma relação com a parte física, assim, tu faz um desgaste físico altíssimo, tu vai demorar um tempo a recuperar. A parte mental, talvez seja até pior do que a parte física. Às vezes o físico recupera antes do mental, porque tu tem uma série de estratégias nutricionais, logística, às vezes, pô, não volta no dia, dorme lá, tu garante uma refeição para ele, tu garante o sono, em vez de voltar às 6 horas da manhã, pô, marca esse voo para o final da manhã, deixa os caras dormirem até 10 horas, porque muitos dos jogadores não conseguem dormir logo após o jogo, né? Mas mesmo assim, os caras não vão voltar, mas não tu pode até demorar um pouquinho para dormir, mas quando tu dorme, você vai fazer 8 horas de sono. Diferente do que tu voltar pós-jogo, que tu vai cochilar, tu vai acordar, daí tu chega no aeroporto, tu vai pro ônibus, daí no ônibus tu cochila um pouquinho quando vê que tu tá no CT, daí tu tem que pegar o carro e dirigir para voltar para casa, assim, entendeu? Então mas também essa palavra, essa decisão final acaba sendo sempre do treinador. Mas a gente passa informação, ó, o ideal é isso para recuperação. Não, mas pô, vamos dar folga para os caras. Não, beleza, vamos voltar e vamos dar folga no outro dia, tá tudo certo. Então esses ajustes precisam acontecer. Mas com certeza, assim, a gente nota muito, principalmente de atletas mais jovens, assim, que quando passa um mata-mata importante, assim, a gente tem aquela sensação de relaxamento
que às vezes reflete, né, nos jogos do brasileiro, porque o brasileiro, por ser ponto corrido, tu nunca, todos os jogos são uma decisão, mas se tu perder, tu tem a oportunidade de no próximo jogo tentar recuperar, né? No mata-mata isso não acontece. Legal. Eu gosto muito dessa área mental, né? Eu estudo bastante isso daí, porque o efeito fisiológico que tem é muito grande. Então, por exemplo, o cara que teve uma derrota, ele demora mais tempo para recuperar. E falando mentalmente, a gente fala aí, para recuperar 100% são 5 dias. É. Então, o cara sempre está num processo inflamatório, né? O atleta sempre está fadigado, sempre está cansado, então é difícil mesmo a gente trabalhar com essa galera, né? Falando assim, o Atlético teve calendário cheio ano passado, né, cara? Então tinha semana que tinha 3 jogos na semana, né? E não é assim, os 3 jogos em Curitiba, é um jogo lá na Bahia, outro jogo não sei onde, é difícil, né, cara? Dá trabalho pro Valbach lá. Mas na verdade, assim, às vezes a gente acaba focando, né, em algumas funções, mas como tu mesmo falou, são muitas mãos, né? Então a gente, por exemplo, vai fazer uma logística. Daí nessa logística envolve a nutrição, daí a gente tem que relacionar o horário de jogo, vamos fazer uma refeição logo depois do jogo mais leve, que garanta ali junto com a suplementação o aporte nutricional mais efetivo, né? Ou então vamos esperar um pouquinho e vamos fazer uma refeição completa no hotel, entendeu? Então daí entra essa discussão com o nutricionista. Daí antes disso, conversa com o supervisor, né, de logística. Pô, o que a gente vai fazer? Pô, tem um voo logo depois, ou o Atlético, por exemplo, né, teve 100% dos voos fretados. Isso faz uma diferença absurda para a recuperação, entendeu? Além de tu não ter, tu reduz o tempo de tu ficar esperando no aeroporto, às vezes atrasa voo, cancela voo, o conforto do avião fretado é outro, né? Então a gente também, tudo isso entra na conta. Então é um detalhezinho da nutrição, um detalhezinho da fisioterapia, porque às vezes dentro do avião a gente tá lá com as botas pneumáticas, entendeu? Ou tá fazendo já algum tratamento, então te dá essa possibilidade de todas as áreas atuarem com uma importância muito parecida, muito próxima, entendeu? Então, nutricionista, daí o fisiologista já está baixando os dados, daí o departamento médico já fez o scanner em todo mundo, ó, fulano e Beltrano estão com um tostão, o outro torceu o tornozelo, esses caras já começam o tratamento logo após o jogo. Então, cada detalhe ele faz muita diferença, né? O pessoal às vezes costuma direcionar muito para o preparador físico. Pô, controle do treino, é o preparador físico. Não, a gente tem a fisiologia, tem as próprias informações que a fisioterapia passa para a gente, que são muito importantes, e o feedback da comissão, né? Porque, na verdade, é essa característica de trabalho da comissão que vai fazer a parte principal do condicionamento dos jogadores. Ah, Túlio, tu não usa nenhum trabalho isolado. Usa. Às vezes a gente programa algumas métricas, o trabalho não aconteceu do jeito que a gente previa, e precisa fazer um pouquinho de distância intensa após um trabalho, ou precisa fazer um pouco de densidade, ficou baixo, entendeu? Então, por isso que sempre que você tem uma ferramenta que te possibilite ter essa assertividade já logo após o trabalho, é sempre melhor, né? E que lesão, a culpa é do preparador físico. Deu algum problema na preparação porque machucou. Se a gente parar para pensar que o 90% da sessão é programada pela comissão técnica, entendeu? Então a gente tem várias pessoas envolvidas nessa tomada de decisão, entendeu? Então, eu pelo menos hoje no Brasil não conheço, né? Não, conversando com vários profissionais, não tem aparecido aquela coisa, ó, 2, 3 primeiros dias da semana é como preparador físico, né? Então, hoje a comissão técnica não vai trabalhar só preparação física. Claro, na pré-temporada, às vezes, algumas atividades de adaptação acabam acontecendo. Mas eu digo, ao longo do processo do ano, tem acontecido pouco. Assim. Então, cada vez mais está tudo globalizado e tudo conectado. Né? As ações do treinador são as mais importantes. Então, a gente acabou de falar, né? A gente tem pouco tempo para treinar. Então, por que eu vou perder tempo fazendo um trabalho só físico, que vai me dar um resultado,
claro que vai dar, porque eu consigo controlar distância, intensidade, a recuperação, característica de jogador, isso tudo eu posso controlar. Mas só que dentro do jogo a gente não tem esse controle, né? Porque é muito caótico. Então, se eu tenho a possibilidade de usar um trabalho que o treinador está propondo, que tem as características de comportamento que ele quer e que pode desenvolver fisicamente o atleta, não tem por que perder tempo fazendo físico isolado. Eu tenho que tentar garantir que esse trabalho do treinador vá causar uma adaptação no atleta para que a gente não precise estar complementando ou fazendo trabalho isolado, né? Valeu, 10. Thiagão mandou uma palminha aí. O Kelly Guimarães estava aí também. O Kelly. Prestigiando a gente aí. Uma galera legal aí. Cara, essas conversas eu odeio por causa do tempo que passa muito rápido, cara. Eu falei pra você que era 40 minutos pra gente bater um papo e porra, por 40 minutos, cara, não dá nem pra tempo de falar, igual você falou no começo lá, né? A primeira pergunta que dá um curso, a segunda já dá outro, né, cara? Então, mas, cara, prazerzão mesmo, tudo conversar contigo, cara. Tô na torcida aí pra você pegar um clube logo, né? Deve estar cheio de proposta aí já, mas faça a melhor escolha, né? E que Deus te guie aí para pegar um clube que te deixe feliz também, cara. Eu que agradeço mais uma vez, cara. Eu vou te ser bem sincero, eu tô desde 2016, né, que eu acabei comentando com vocês, assim, que eu não ficava sem clube, assim, parado, né? E foram tempos difíceis, né? Porque a gente, teve pandemia, depois a gente passou um tempão aí sem férias, né? Primeiro passa um tempo isolado, mas aquele isolado, né? Tá de férias, tá em casa, mas tu não desconecta nunca, né? Tu tá sempre falando com o Não. treinador, tá orientando o jogador, com treino online e tal. Depois a gente acavala literalmente 2, 3 temporadas, e quando a gente acha que vai normalizar, tem a Copa do Mundo, né? Então, foram 3, 4 anos aí bem complicados e bem desafiantes também, né? Porque foram de 2018 para cá os 5 anos aí mais vitoriosos do clube, né? Até a gente brincava ali com os jogadores que quem tinha mais tinha 7, os mais velhos ali, né? 7 títulos, né? Eu, Thiago Heleno, Santos antes de ir embora. Então, foi uma fase fantástica, né? E como todo ciclo ele tem início, meio e fim. Mas saio. Se Deus proporcionou a minha saída agora, é porque algo bom para o clube, algo bom para mim está reservado. E como eu falei antes, só gratidão aí ao tempo que eu passei no Atlético. Assim como o tempo que eu passei no Curitiba, para mim foi muito importante. A minha primeira saída assim do Rio Grande do Sul. E foi bem importante conhecer pessoas. Quando eu tive em 2015, eu tive contato com o pessoal do Atlético. Talvez até a minha vinda para o Atlético em 2018 passou por esse contato que eu acabei tendo quando eu trabalhava no Curitiba. Então, só agradecer as oportunidades aí que Deus nos coloca na frente, né? E bem rapidinho, se a gente tiver tempo ainda, para mim, Claro, cara. tu falou um ponto aí que eu acho, né? Acho não, tenho certeza que é um dos diferenciais que eu tenho, né? Não querendo puxar a brasa, assim, ou dizer que eu sou diferente e tal, mas eu trabalhei com pessoas que abriram meus olhos para essa questão mais mental, sabe? Para essa questão de estudar um pouquinho a mente humana, os comportamentos humanos, liderança, porque a gente, como preparador físico, não deixa de ser um líder. A gente lidera o grupo de jogadores quando a gente vai passar uma atividade, a gente lidera os auxiliares. No meu caso, no Atlético, que eu era o líder da preparação atlética, eu tinha 8 preparadores físicos que eu liderava, que a gente fazia reunião semanal, que a gente fazia reunião online, que a gente montava processo, entendeu? Então, assim, dentro da comissão a gente também exerce uma liderança, porque em determinado momento tu vai ter que falar o que precisa ser falado para o treinador, independente se é a primeira oportunidade dele como treinador ou se ele já foi campeão do mundo. Você tem que falar o seu ponto de vista, você é pago para isso. Então, essa comunicação mais assertiva, saber o momento de falar,
saber o momento de trancar o pé, saber o momento de ficar quieto, né? Então, isso são coisas bem importantes. Ó, o Jean Bétrica perguntou da Pivotal. Fazer um merchan pro Scott aqui rapidinho. Cara, a Pivotal é uma empresa americana, né, eles são licenciados pelo Gray Institute. O Gray Institute foi o que, vou botar entre aspas, inventou o 3D Maps, que são os movimentos tridimensionais dentro do trabalho de força. E o Scott da Pivotal é um dos licenciados da Gray, e acho que até tem uma mentoria que deve acontecer no Atlético aí nos próximos meses. E foi muito legal trabalhar com eles. Eles prestam assessoria para o Atlético, então eles vieram várias vezes no clube. Foi legal pelo conhecimento, mas também foi muito legal porque eles viram o nosso cenário. E eu me lembro muito bem de uma das primeiras reuniões, que é onde eu peguei um quadro, porque o Scott americano não entendia, pô, por que vocês jogam tanto? Não tem um período onde vocês vão fazer um pico de performance? Daí eu respondi para ele, se eu não passar das quartas da Copa do Brasil e programar o meu pico de performance para 2 meses à frente, que é a final, se eu não passar aqui, eu não vou ter o pico. Então eu tenho que garantir que a gente tenha uma performance durante o ano inteiro, que não vai ser a ótima, mas também não pode cair. Então, quando eu montei para ele, falei assim, não, mas quando que vocês vão parar? Eu falei, só em dezembro. Daí ele, não, mas antes, eu falei, não. Começou aqui em fevereiro, só para em dezembro. Não, mas em algum momento. Eu falei, não tem esse momento. É inteligência artificial, as coisas vão acontecendo e você vai ajustando a sua periodização, entendeu? Porque você não sabe se o treinador vai rodar o time no final de semana. Daí pouquinho, 2, 3 dias antes, ó, nós vamos tirar fulano e Beltrano. Então, o fulano e o Beltrano me dá essa possibilidade de trabalhar um pouco mais com eles durante a semana. Ou de recuperá-los, né? Que muitas vezes acabava acontecendo. O cara vem numa sequência de 4, 5 jogos e daí tu tira ele do jogo e tu vai querer dar um treino de força aquisitivo pro cara. Não. Garante que ele tenha uma recuperação, essa que a gente comentou aí, de 72 horas, né? Garante que ele consiga recuperar totalmente para depois você pensar em alguma coisa aquisitiva, né? E o lado mental, né? Sempre atento ao lado mental. Às vezes a gente leva para o treino, treina. Às vezes só mandar o cara para casa e dar um dia de folga é melhor do que 3, 4 sessões de treino. Uma coisa que a gente brinca, às vezes, né? O cara vai para crioterapia lá, mas ele odeia fazer. Falei, porra, qual que é o custo-benefício, né? De botar o cara estressado, puto no balde de gelo lá, ou na piscina de gelo, ou eu ter esse cara, né? Tem um artigo que saiu agora, 2021, 2022, que fala empatize para ter rendimento, né? Isso aí. Então, porra, eu trabalho com ser humano, né, cara? Não adianta você ficar dando porrada toda hora, porque não é mais assim, né? E às vezes é complicado de passar essa ideia, né? Que nem tu falou, a gente vai fazer não precisa nem buscar nenhuma literatura de impacto, tá? Se tu jogar no Google crioterapia, tu vai achar 50 artigos falando que funciona e 50 artigos que não funcionam. Daí tu vai fazer o cara voltar de viagem e botar o cara no gelo, entendeu? Daqui a pouquinho, o melhor que tu tem a fazer é garantir que ele tenha uma boa refeição pós-jogo, entendeu? Garantir que ele tenha uma boa noite de sono. Se ele vai dormir meia-noite ou se ele vai dormir 3 da manhã, você garante que ele tenha uma boa noite de sono, entendeu? Porque muitas vezes acontece o erro de acabar o jogo à noite, sei lá, 11h30, meia-noite. Ah, não, vamos dormir no local, beleza. Só que daí marca o jogo, marca o voo para 8 horas da manhã, entendeu? Daí você tem que estar 1 hora antes, mesmo sendo fretado, tem que 1 hora antes. Daí você tem que acordar o cara às 5h30, 6 da manhã para tomar café, e daí a maioria vai acabar não tomando, né? Porque sabe que tem alguma coisa no avião, então tu acaba negligenciando esses detalhes. Então, o jogo acabou meia-noite, né? Ah, tu tem a condição de fretado, vamos voltar. Daí vamos pegar uma logística assim, Santos, por exemplo, 1h30, 2 horas até Guarulhos, né? Então você acaba o jogo meia-noite, você vai chegar 2 horas em Guarulhos, vai pegar um avião para Curitiba, tu vai chegar em Curitiba 3h30 da manhã. Se tu tem uma sequência de jogo, é um tiro no pé, entendeu? Tu fazer isso. Porque o principal momento de recuperação tu negligenciou. Agora,
tu jogou num sábado às 9h45, que é o horário nobre, em Santos. Daí tu só vai jogar na outra quinta-feira um jogo da Sul-Americana ou da Libertadores. Pô, vamos dar uma folga para os caras domingo? Vamos. Daí beleza. Daí justifica tu fazer a logística, chegar em Curitiba 4 horas da manhã, libera os caras e eles só voltam segunda. Entendeu? Daí a gente está levando em consideração não só a parte física, mas a parte mental também. Daí eu vejo que vale a pena, entendeu? Você falou uma questão legal aí. Cara, como é que você tá de tempo aí? Que eu fico te segurando daí, a conversa tá boa, você sabe como é que é, né, cara? Vai embora o negócio. Eu tô Dá tempo de desempregado. mais uma? Eu tô desempregado, tô com tempo, filho. Ei, deixa eu corrigir uma coisa. Você falou que você tem sorte, né, cara? Não é bem sorte o nome desse negócio. Uma vez falaram pra mim que eu tinha sorte também. Não é bem sorte, não, né? A gente, quanto mais a gente Tem umas trabalha, coisas a mais. quanto mais a gente Ah, bom. trabalha, mais sorte, né? Aí sim. Não dá para Então, deixar só deixa eu com ela. fazer uma pergunta. Né? Você falou assim, termina o jogo, vamos pensar um pouquinho fisiologicamente. O cara termina o jogo, sei lá, 11 horas. Tem uma carga adrenal, tem questão de luminosidade, né, que afeta o sono do cara. Então, o cara vai dormir mesmo 3 horas da manhã lá, fácil, né? Você já arranjou muita briga por causa disso, não? De vamos embora mais tarde, deixa um treino de lado. Cara, primeiro, esse tipo de situação que tu fala, ela acontece, mas ela não acontece com todos os jogadores, entendeu? Tem cara que joga, toma, né, dependendo da suplementação que o clube oferece, tem jogador que toma ali o Red Bull ou toma cafeína pré-jogo, né? Então o cara toma cafeína, joga 90, bate recorde de métrica, chega no hotel, janta e desmaia, entendeu? Teve cara que não entrou, aqueceu, não tomou a cafeína e não consegue dormir, entendeu? Então não tem como agradar todo mundo, entendeu? Tu tem que, na minha visão, né, claro, tentar garantir ali, da hora que acaba a janta ou almoço, dependendo da hora do jogo, da janta principalmente, né? Tu garantir que eles tenham aí de 8 a 9 horas de sono. A gente chegou no hotel 1 da manhã. Pô, cara, o café tem que ser 9 horas, cara. Entendeu? Os caras têm que ter esse período. Ah, mas o voo dá para ser às 10h30? Ah, acho que dá, avião fretado, a gente muda de hotel, fica mais perto do aeroporto, daí eu falo da questão de usar todas as áreas, né? De ter esse trabalho multidisciplinar, né? De envolver todo mundo. E, claro, e vai acontecer vezes que a gente vai apresentar 1000 gráficos, que é melhor para recuperar, que é melhor para o jogador, que é isso. E o treinador vai falar, não, vamos voltar para o jogo. Porque dentro da lógica dele, ele vai achar importante voltar, porque ele acha que o trabalho vai ser feito melhor no CT, um exemplo, né? Por isso que eu digo, a nossa função, porque se eu quisesse comandar o processo, eu fazia lá o curso da CBF e virava treinador, sabe? Eu sou preparador físico. Perfeito. E eu sei da minha função dentro do trabalho, entendeu? Então, assim, eu não vou deixar de dar minha opinião nunca, mesmo que o treinador goste ou não goste. 95% dos treinadores que eu trabalhei, eu tenho uma relação absurda de boa, assim, sabe? Eu falo com o Dorival quase toda semana, o Valentim a gente troca ideia direto, o Thiago a gente conversa bastante, o Eduardo Barros, eu estava falando com ele hoje, Paulo Autuori um pouco menos, né, que agora está fora e tal, mas a gente já troca ideia, eu mando reportagem, ele manda outra, assim, então o meu relacionamento com os treinadores sempre foi uma relação de confiança. Até porque, e eu entendo que muitos passaram por situações negativas em outros clubes, né? De chegar e ter uma resistência, né, do pessoal do clube. Isso acontece no Brasil, entendeu? Mas a gente, que na época, né, quando no Atlético, todo o staff era do clube, né? Não era só o preparador físico. Né? O fisiologista era do clube, o analista é do clube, entendeu? O treinador vinha ele, mais um ou dois auxiliares. Então, esse momento de aproximação, ele é mais importante, né? Um dos mais importantes. Não, nenhum tipo de trabalho vai dar certo se não tiver confiança, né?
Eu da minha parte, né, que eu saiba, eu não tive problema nenhum, nem com o Filipão, que foi agora recente da minha saída, que não tem, que eu saiba, não tem nada a ver com ele, né, tem a ver com os processos do clube, né, mas eu só tenho coisas positivas, assim, dos treinadores que eu trabalhei, não só no Atlético, né. Eu trabalhei com um cara, velho, o PC de Oliveira, na Ferroviária, que é o do futsal, sabe? Sim, Que, sim, sim. que cara fantástico, cara. Fantástico, fantástico. Assim, ó, sabe quando você vem ali daquele seu beabá, né? Teu roteirinho, padrão de semana, tal, 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 tal. E ele vem com a lógica do futsal. Daí eu conversava com ele, mas por quê? Não, mas eu não faço assim não, o que eu quero é o contrário. Daí eu falei, caramba, tem que entender o que o senhor pensa. Então, porra, foi sensacional ter trabalhado com ele. E a comissão era eu, o PC, que era o treinador, e o auxiliar era o Bruno Pivetti. Cara, o Bruno Pivetti é um dos caras mais organizados para construir treino, passar informação para os jogadores. É um cara assim, ó, minucioso para tudo, assim, baita profissional. E o PC já é um cara muito mais agitado, assim, um cara de sentir o treino, mudar algumas coisas durante o treino. Então, assim, foi um tripé de personalidade, de conhecimento agregado que foi sensacional ter feito. Foi na Ferroviária, né? A gente acabou sendo campeão da Copa Paulista lá. E foi sensacional ter trabalhado com essas diferenças, assim, sabe? Diferenças de pensamento, de uma lógica diferente do futsal, né? Que ele trazia. Eu me lembro que ele no futebol é muito comum tu fazer um mini jogo assim e quem faz o gol fica, né? E no futsal ele tinha uma lógica diferente. Quem não fazia o gol ficava. Então tu fazia o gol e saía do trabalho. Só qual era a lógica dele? Era quem não ganha tem que se fuder no trabalho, tem que correr pra caralho, entendeu? Tem que ficar ralando. Quer descansar, ganha e sai, sabe? Pô, foi